Então, em primeiro lugar, quero falar um pouco sobre a comunidade La Salista. Ouvimos falar tanto em comunidade religiosa, comunidade educativa. Ultimamente o Papa está falando em fazer quase da humanidade uma comunidade, falando que somos todos amigos sociais. Então a ideia de comunidade é muito importante. Desde o início do nosso instituto, sempre La Salle pensou em formar o próprio instituto junto com uma comunidade de irmãos. Os irmãos são aqueles que suportam, ajudam a discernir, ajudam também a encontrar os caminhos melhores em momentos difíceis e também celebrar a vida daqueles aos quais eles são confiados. Então, necessariamente, olhando um pouco a história, na história se vê que desde a origem da humanidade, o ser humano foi feito para estar em comunidade. Então, ele se associou e ele hoje subsiste só em comunidade. Há épocas em que talvez há muita insistência no individual, mas na verdade o que mantém uma sociedade é quando ela cria comunidades. A palavra comunidade vem de uma referência a uma relação primária, segundo a sociologia, isto é, as pessoas são aceitas como um todo, as relações são intensas, extensas e profundas e tem muita aceitação mútua. Então, a comunidade está formada por esse princípio de relações primárias. Na humanidade sempre houve comunidade. Acho que todos nos organizamos em família, nos organizamos em grupos sociais, em igrejas, em sociedades, em escolas. São todos grupos. São para sobreviver, mas também para fazer crescer a partir das riquezas de cada um que faz parte do grupo e, sobretudo, aqueles novos que ingressam no grupo. Quando se fala em comunidade La Salista, eu quero também recordar que ela tem umas características. Ela precisa ser cristã. Isto é, os princípios do cristianismo são importantes para nós, porque eles fundamentam as motivações profundas do nosso agir, nosso pensar, nosso colaborar. Eles pegam também os valores do Evangelho, como alegria, como colaboração, como aceitação, sobretudo a fazer uma unidade a partir das diferenças. Mas, na verdade, Jesus nunca defendeu comunidade, nem família. Parece incrível. Mas Jesus, quando falou, disse que quem é meu irmão, minha irmã, minha mãe, aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, Jesus nunca defendeu que tinha que viver no templo, viver na família. Ele defendeu que se existe associação e que grupos que se reúnem é para fazer a vontade de Deus. Então esse princípio ainda vale. Se tem uma comunidade La Salista que está ali, é para que ela possa realmente facilitar, conhecer, discernir e ao mesmo tempo executar a vontade de Deus hoje e agora para esse grupo e para a humanidade. Então a comunidade tem essa finalidade principal. E por isso tem uma estrutura diversificada, mas tem que estar a serviço da humanização que a comunidade faz. Então a humanização, esse princípio vale, e uma comunidade La Salista tem que ser um laboratório de humanização evangélica, a partir do Evangelho. Isto é, ela precisa ter características do Evangelho e ao mesmo tempo nela, na maneira dela ser, e ao mesmo tempo expressar isso aos demais. Evidente que nos Atos dos Apóstolos, um dos livros da Bíblia, está escrito muito claro que a comunidade deve estar baseada no princípio espiritual, de Deus, do Evangelho. Ela precisa também anunciar uma vida melhor, deve ajudar a crescer a humanidade, a partir da iluminação que se recebe de Deus, de Jesus, do Evangelho. E também essa comunidade educativa essa comunidade deve ter características de caridade. Caridade não somente de ajudar fisicamente outros em dons, mas caridade significa ajudar a todos os que necessitam um estímulo, uma cura, uma ajuda, seja física, seja psíquica, seja também de sentido de vida espiritual. Então, quando falamos em comunidade educativa La Salista, ela está baseada na fé, na fraternidade
e também na caridade. Ela está fundamentada nessa esperança de um reino de Deus que é construído por um grupo que se reúne com essa finalidade. Então, a diferença de gênero, de estado de vida, de cor, de cultura, não é o básico. O básico é que essa diferença seja uma forma de expressão daquilo que nós vamos chamar a unidade ao redor do amor de Deus. Então, claro que as comunidades têm dentro delas pessoas concretas e por isso são frutos do amor e também tem frutos do desamor. Tem fragilidades e tem coisas boas, mas na verdade a comunidade está feita para ser um estímulo de superar o mal, promover o bem e de certa forma ser uma presença de Deus neste mundo.